figura mostra um quadrado e um círculo, ambos com centro no ponto O. O quadrado tem lado medido 1 unidade de medida, o m, e o círculo tem raio igual a 2 unidades de medida. O ponto A está sobre o contorno do quadrado. O ponto B está sobre o contorno do círculo. E o segmento AB tem tamanho de 2 unidades de medida. Quando o ângulo θ igual a AOB for máximo, seu cosseno será... Talvez essa seja a questão mais difícil da prova da FUVEST 2022, galera. Não por conta da conta que nós vamos realizar, porque a conta é bem tranquila, a gente vai resolver o problema utilizando lei dos cossenos. Mas como você raciocina, interpreta a situação para conseguir chegar nessa construção? Esse provavelmente foi o desafio, né? Foi o maior desafio que a prova teve dentre as suas questões. Vem comigo que eu vou te ajudar a resolver esse problema. Olha só. Ele fala pra gente, ele mostra pra gente essa figura, que é um círculo, e um quadrado que possui o mesmo centro neste ponto O. Esse quadrado possui lado valendo 1 e o raio do círculo, que é a distância do centro até a extremidade, vale 2 unidades de medida, a unidade que ele considera. Ele coloca aqui pra gente um ponto A que está sobre o contorno do quadrado. Um detalhe muito importante, galera. A figura ilustra qual é a exata posição do ponto A. Essa. Mas nós não sabemos onde esse ponto A está. Ele pode estar em qualquer parte do contorno desse quadrado, nós não sabemos onde ele está. A figura precisava ilustrar ele de alguma forma, mas quando ela fala que ele está sobre o contorno do quadrado, ele pode estar em qualquer parte em cima desse contorno, nós não sabemos onde ele está. Esse raciocínio é importante por quê? Porque dependendo de onde esse ponto estiver, nós teremos um comprimento para esse segmento OA que está bem aqui. Vou já explicar para você por que esse comprimento é importante para nós. Ele fala sobre um ponto B que está em cima do círculo, que também está no contorno do círculo, ele ilustra a posição. E aí você percebe que ele liga esses pontos. Quando ele liga o ponto B ao O e ao ponto A, nós formamos um triângulo. Uma informação importante, a distância do ponto B até o ponto A vale exatamente 2 unidades de medida. Lembra que o raio do círculo vale exatamente 2 unidades de medida, a distância do centro até a extremidade. Então pensa um pouquinho comigo. Se você pegar aqui esse ponto O, que é centro, até o ponto B, isso é centro até a extremidade, isso é raio. Então a distância de O até B é exatamente 2 unidades de medida. Se a distância de B até o A também é 2 unidades de medida, então esse triângulo vermelho que está formado, ele é isósceles. Esse triângulo possui esse lado exatamente igual a esse lado. Se esses dois lados são iguais, galera, os ângulos, deixa eu pegar aqui a espada azul, os ângulos da base também serão iguais. Então esse ângulo θ que está desse lado, ele também está aqui do outro lado. Ok? Tranquilo? Aí a pergunta dele é o seguinte, claro que existe para nós aqui um outro ângulo, que nós não sabemos quem é, vou dar um nome para ele, vou chamar aqui de alfa, né? E existem esses dois ângulos aqui, θ, que estão embaixo. A pergunta dele é, quando esse θ for máximo, for o maior possível, o cosseno dele vai valer quanto? Tá? Aí a gente tem que raciocinar um pouquinho. Galera, nós temos aqui um triângulo isósceles. Esse ângulo alfa que está aqui em cima, ele tem que ser o menor possível. Porque quanto menor for o valor de alfa, maior será o valor de θ. E eu quero que θ seja máximo. É o problema que está pedindo isso para a gente. Eu preciso que o valor de θ seja máximo. Para que θ seja máximo, alfa precisa ser mínimo, precisa ser o menor possível. Então, se alfa é o ângulo oposto ao lado OA, e alfa precisa ser o menor ângulo possível, então esse comprimento OA tem que ser o menor possível. Porque nós sabemos que quando um ângulo, o menor ângulo é aquele que está oposto ao menor lado. Então, se alfa precisa ser o menor para que θ seja o maior, esse lado OA precisa ser o menor possível. E é exatamente aí que entra o raciocínio sobre em que parte do quadrado está esse ponto A. Vou fazer o desenho do quadrado bem aqui para ti, ó. Se nós considerarmos o centro do quadrado, qual é o menor comprimento que ele pode assumir? Bom, o maior comprimento que ele pode assumir seria a distância do centro até esse vértice aqui, ó. Ficou meio torto, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Que é metade da diagonal do quadrado, né? Então, se eu completar para cá, ó,
diagonal do quadrado. Se o lado é 2, quanto vai valer a diagonal? O lado do quadrado é 1, a diagonal é o lado multiplicado por raiz de 2. Então, todo esse comprimento seria 1 raiz de 2 ou simplesmente raiz de 2. Seria toda a diagonal. Mas só a distância do centro até a borda é metade. Então, só esse comprimento bem aqui é raiz de 2 sobre 2. Só essa metade. Esse é o maior tamanho que OA pode assumir, daqui até aqui. Porque qualquer outro comprimento que ele tiver vai ter uma distância menor que isso, né? Então, qual é a menor que ele pode assumir? Se essa é a maior, qual é a menor que ele pode assumir? Vamos lá, olhando novamente para o quadrado. Deixa eu fazer outro aqui embaixo. Esse desenho aí em cima é o maior tamanho que o segmento OA pode assumir. Quer dizer, se o ponto A estiver exatamente aqui. Agora, galera, se o centro está aqui, o menor comprimento que OA pode assumir é quando ele forma um ângulo de 90 graus com o lado do quadrado. Por exemplo, olha, esse comprimento bem aqui. Esse comprimento é o menor tamanho que OA pode assumir. No caso, se o lado do quadrado vale 1, do centro até a extremidade formando 90 graus é metade. Isso aqui seria meio. Qualquer outro segmento para o restante do contorno do quadrado vai ser maior que meio. Então, o menor comprimento que esse segmento OA pode assumir é exatamente meio, metade do valor do quadrado. Então, esse cara precisa ser meio. Ele tem que ser o menor possível, porque se ele for o menor possível, esse ângulo é o menor possível, então o θ é o maior possível. E a gente precisa que θ seja maior. Beleza? Então, tentei fazer bem bacana aí para te conseguir entender. Presta bem atenção. Agora que nós temos essas informações, nós vamos utilizar a lei dos cossenos para resolver o problema. Vem comigo. Vamos lá. Lei dos cossenos. Como é que ela determina? A lei dos cossenos diz o seguinte. Se você pega um lado de um triângulo e eleva ao quadrado, isso é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado que você está tomando como referência para tentar descobrir aqui, ó, desse lado da igualdade. Então, eu vou colocar aqui como cosseno do ângulo θ, porque é exatamente o que a gente quer descobrir, né? O cosseno de θ. Ok? Agora, vamos lá. Vamos substituir os termos que nós temos ali no problema. Quem é o A? O A é o lado que está oposto ao ângulo θ. Pode ser esse ou pode ser esse, a gente já sabe que esses comprimentos são iguais, né, galera? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, o segmento AB. Nós sabemos que esse segmento AB, ele vale exatamente 2, assim como esse segmento BO, ele também vale 2, porque o triângulo é isósceles. Então, vamos considerar esse AB aqui, ou BA. Esse lado está oposto ao ângulo θ. Então, ele vai ficar bem aqui. Substituindo, aqui vai ficar 2 ao quadrado. É igual. B e C são os outros dois lados do triângulo. Então, vou considerar aqui que B é o lado OB, que também vale 2. 2 ao quadrado. Mais C, que é o outro lado, que a gente sabe aqui, ó, é o OA. Esse lado tem que ser meio. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. Menos 2 vezes B, que a gente sabe que é 2, vezes C, que é meio, vezes o cosseno de θ, perdão, que é o que a gente quer descobrir. Beleza? 2 ao quadrado, 4, igual 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, isso aqui dá 1/4, menos, posso simplificar aqui o 2 de cima com o 2 de baixo, desse lado vai ficar 2 vezes cosseno de θ. Tá bonito? E tá acabando, beleza? Vamos resolver aqui por partes essa brincadeira? Vamos lá? Galera, eu posso mandar embora esse 4 que está desse lado com esse 4 que está desse lado aqui. Desse lado vai ficar 0, mas eu já vou fazer o seguinte, toda essa galera aqui que está negativa, eu vou passar para o outro lado positivo. Vai ficar assim, ó, 2 cosseno θ, tá? Toda essa galera aqui que está negativa, passei para o outro lado positivo, é igual a 1/4. Prontinho. Esse 2 que está multiplicando vai passar para cá dividindo 1 e multiplicando o 4. Então, o cosseno de θ vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o 4. Portanto,
o cosseno de θ é exatamente igual a 1/8. Essa aqui é a nossa resposta. Para que o θ seja o maior possível, o cosseno dele, quando o θ for o maior possível, o cosseno dele assume o valor de 1/8. A alternativa correta aí para nós é a letra A. Que questão bacana, né? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima.